Boa noite, pessoal. Vamos começando então a nossa terceira aula ao vivo aqui hoje, né? Na nossa disciplina de. Eu esqueci o nome da disciplina. Fundição e soldagem. Agora lembrei, estava preparando material para uma outra disciplina aqui e me fugiu o nome dessa. Então estamos aqui, ó. Vamos falar sobre solidificação dos materiais, que a galera já está em peso dando boa noite aqui. Eu não vou dar boa noite para todo mundo hoje aqui, porque o nosso conteúdo é bastante extenso, então eu vou precisar dimensionar bem aqui o uso do tempo para conseguir passar todo esse conteúdo para vocês, tá, pessoal? Então, ó, mas podem fazer sua pergunta aí no chat, que tendo um tempinho aqui eu leio ela e a gente responde por aqui, tá bom? Nossa, eu tô meio gripado hoje também. Nossas metas de aprendizagem nessa aula de hoje vai ser conhecer um pouco do processo de solidificação dos materiais, né? Na aula passada eu expliquei para vocês como que é o processo de obtenção ali do aço e do ferro fundido, que vem do ferro gusa e tal. A professora Anaís até deixou lá na sala do café para vocês um videozinho que eu puxei lá do Instagram, né? Eu vou rolando no Instagram, vai aparecendo muita coisa relacionada à mecânica, elétrica, enfim, os materiais que geralmente eu estou estudando, e apareceu um maluco lá que resolveu fazer ferro gusa, né? Só que ele acaba falando que ele fez ferro fundido, talvez pela falta de conhecimento técnico ali, mas ele faz extraindo a hematita, vai triturando ela e depois joga lá no fogo para fazer o derivado do minério de ferro ali, né? E consegue ter um ferro gusa. Então depois vocês dão uma olhada lá e vem uma, como é que eu vou dizer assim, uma simbologia, né? Mas é uma aplicação, uma demonstração ali de como que era feito há diversos anos atrás, tá? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a solidificação do metal, tá? Então, solidificação é quando a gente passa do estado líquido para o estado sólido, que é justamente o que a gente faz na fundição, né? Ainda não é o assunto do processo de fundição em si, isso a gente vai começar a ver na semana que vem, quando nós vamos falar de fornos para fusão de metais, né? Mas a gente vai falar aqui sobre o processo da solidificação e alguns problemas que a gente pode encontrar aí, algumas falhas no processo de produção da solidificação do metal, certo? Então a gente vai entender um pouquinho das macroestruturas formadas ali, né, a parte de nucleação e tal. Depois a gente vai entender a influência nas propriedades mecânicas e distinguir aí os diferentes tipos de defeitos no processo da fundição. Tá? Todo esse conteúdo faz parte da unidade 2 do livro de vocês, certo? Então, todo material, todo processo de fabricação que vocês fizerem, né, quem estudar, vocês acho que não tem a disciplina processos de fabricação. A disciplina de vocês são várias disciplinas mais especializadas ali desse assunto. Né, um curso, por exemplo, de engenharia de produção e tal, vai ter uma única disciplina atendendo um foco geral, e essa disciplina chama-se processos de fabricação. Né? Vocês têm uma disciplina de um processo, disciplina de outro processo, disciplina de outro processo, é mais completo aí a formação de vocês nessa área, tá? E em todos os processos que vocês estudarem, seja aqui na graduação, na vida de vocês, aí, com o passar dos anos, vocês vão ver que sempre vai ter defeitos, né? Sempre vai gerar problemas indesejados ali, ou é um defeito no processo de construção, ou é uma sucata, ou vai ter que ser feito um retrabalho, tá? E aí, para a gente conseguir reduzir isso, é importante que a gente conheça, né, que a gente entenda mais a fundo como que ocorrem esses fenômenos durante o processo, certo? Então, um dos fenômenos que a gente vai estudar hoje é a solidificação ali dentro do processo de fundição, tá? Quando a gente solidifica algum material, né, claro que o nosso foco vai ser solidificação de metais, mas eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos que não são exclusivos dos metais, tá? Porque às vezes que é mais fácil de demonstrar, etc, né? Não dá, você vai um processo de solidificação do aço, né? Você está lá em 1500 graus, é uma região muito não é controladamente, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, mas é um negócio difícil de você conseguir monitorar e observar e tal, né? Já quando a gente pega
outro elemento ali que se solidifica na temperatura mais próxima da que a gente consegue se aproximar, fica mais fácil de demonstrar, tá? Então, quando a gente tem a solidificação, a gente vai ter ali principalmente a cristalização do material, né, o arranjo molecular dele ali para formar a estrutura cristalina. Em consequência, nos metais, a contração do seu volume, ele costuma diminuir, né, a segregação das impurezas, que vão começar a se separar ou se flocular em grãos dispersos, né, e também desprendimento de gases, tá? Essa heterogeneidade, né, surgida na estrutura, a gente chama de defeito da solidificação, que é essa separação ali desses elementos durante o processo de solidificação, né? Heterogeneidade vem de heterogêneo, coisas que não se misturam, tá? E aí, o que vai causar esses fatores? Geralmente, uma boa parte ela vai estar ligada ao intervalo de solidificação, ou seja, o tempo que você tem disponível para que você passe do estado líquido para o estado sólido. E onde que eu consigo determinar esses tempos? Esses tempos eles são determinados em tabelas e gráficos, né? Geralmente a gente tem diagramas de fase, diagramas de estado que vão trazer para nós ali os pontos de equilíbrio em relação ao tempo que eu vou levar para solidificar. Vocês já devem ter ouvido falar, eu comentei também na aula passada a questão do surgimento da austenita, da perlita, da cementita, né? Tudo isso são grãos que surgem ali no processo de solidificação do ferro com carbono, né? Do aço ou do ferro fundido. Se a gente pegasse lá uma liga de níquel e molibdênio, né, ia ser algo completamente diferente. Se pegar o diagrama de fases da água, é completamente diferente. Tá? Então, cada um ali vai ter o seu diagrama de equilíbrio, estabelecendo as suas temperaturas e seus intervalos de acordo com a sua necessidade. Tá? O Júlio chegou atrasado, não tem problema não, Júlio. Alguns tipos de defeitos a gente consegue remover ali através de tratamentos térmicos ou termomecânicos, né? Vou fazer um revenimento, vou fazer um recozimento, uma têmpera e tal, mas alguns outros a gente não consegue remover e vão acabar se evidenciando no produto, seja deformações superficiais, que a gente não consegue fazer um revenimento ou fazer uma recristalização ali para corrigir, ou até mesmo um ponto de trinca, né? Você começou a criar solidificação, um núcleo de carbono se formou num grão perlítico ali que não poderia ter se formado devido a uma falha no processo, e aí isso vai causar ali uma trinca num processo subsequente do processo de fusão, né? Você pegou a matéria-prima, fez a fusão, ferrogusa, depois você derrete, passa para o forno de redução para ter o aço, ter o ferro fundido, e aí mesmo assim acaba se tornando um grão indesejado ali no meio, e quando vai para um processo seguinte, uma laminação, um forjamento, ali acaba formando uma trinca no material devido a esse defeito, né? Esse grão inesperado que pode surgir ali, certo? Quando surge no processo de construção dele, no processo de transformação de uma matéria-prima A para uma matéria-prima B, para um produto final lá na frente, né? Eu estou fazendo uma laminação para trilhos de trem, né? Para fazer a bitola do trilho do trem lá, tudo bem, surgiu no processo de laminação, você consegue reverter isso, retirar essa peça, esse lote para ida comercial. Agora o problema é quando ele surge lá, né? Que você construiu o trilho do trem e com o passar do transporte ali em cima, causou uma quebra e pode causar um acidente, tá? Então, podem ocorrer aí problemas mais graves, né? E quando a gente faz, então, o processo de solidificação, a gente tem que analisar ali e monitorar parâmetros operacionais para evitar esses defeitos, né? Um desses controles a gente chama a gente aplica ele na contração volumétrica, certo? Que a contração volumétrica ela é o principal responsável para causar ali o defeito que nós chamamos de rechupe, certo? Então, quando você... Estou tentando pensar aqui numa aplicação que a gente consiga ter em casa, né? Porque o processo de fusão que eu consigo imaginar a gente tendo em casa é o gelo. Só que o gelo ele não causa contração, ele causa expansão volumétrica, né? Ele é um caso diferente aí, mas o rechupe
é quando você esquenta alguma coisa, ou você solidifica alguma coisa, ele começa a diminuir. Isso fica muito claro para mim, que sou da área, quando eu penso ali, por exemplo, na injeção de peças, etc., e uma peça plástica ali, ela acaba ficando deformada dentro da cavidade do molde por conta do problema de resfriamento do molde, né? Mas eu estou tentando achar uma aplicação que seja mais fácil para que vocês possam entender e possam visualizar, vocês que muitas vezes não estão, né, no dia a dia da indústria ali, ou ainda não tiveram essa oportunidade, né, estão começando a carreira agora, eu estou tentando imaginar aqui alguma cena. Daqui a pouco eu penso em alguma coisa aqui para vocês, tá? E por que isso acontece? Quando a gente quando começa o processo de solidificação, a solidificação ela vai acontecer da parte de fora para dentro, né? Ela vai se solidificando de fora e indo para as partes internas dela. Então, a área de transferência de calor, ela vai ser ali progressiva e também, ou ela pode ser extensiva ali, de acordo com o material e com a temperatura que você está. Né? E aí, durante essa mudança de fase, né, a fase líquida para a fase sólida, a gente vai ter aí 3 tipos de contrações estabelecidas. Uma contração que a gente chama de contração líquida, uma contração que é chamada de contração de solidificação e outra contração chamada de contração sólida. Né? Então, a maior parte dos metais eles vão apresentar redução de volume, mas em alguns casos, alguns outros materiais, como é o caso da água que eu comentei, ele vai apresentar expansão de volume. Né? Por isso você bota uma forminha de gelo lá no freezer, você está trabalhando na zona de fusão dele, só que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, então temperatura mais baixa do que 0 que vai estar sólido, e acima de 0 vai estar na fase líquida. E aí nessa mudança de fase, a estrutura ela se expande. Tá? Isso é um fenômeno bastante comum aí em água e em outros elementos não metálicos também. Tá? E aí, na fundição, a gente faz esse mesmo processo, só que o nosso material base é o metal, né? Então, vai utilizar o metal no estado líquido para preencher a cavidade, né? O que é o molde. E após ele se resfriar, ele vai se solidificar e formar ali a peça metálica, certo? Só que esse processo ele vai envolvendo várias transformações aí que vão além do seu estado líquido para o seu estado sólido, tá? Uma coisa interessante que vocês precisam saber é que quando a gente está no estado líquido, o Regis está perguntando aqui, ó, qual a diferença de solidificação e sólida? Né? A solidificação, Regis, é quando você está transportando, você está na transformação de fase, né? É o princípio que vai passar da fase líquida para a fase sólida, você está transigindo ali, você está não é transigindo, né? Está transitando por essas fases, você está passando pela solidificação, certo? E quando a gente fala de sólida, eu já estou na parte sólida, não tenho mais parte líquida. A solidificação, nós temos ali tanto fase líquida e fase sólida simultaneamente no mesmo produto. Sólido eu só vou ter o corpo sólido ali, tá? E o que vai diferenciar o sólido para o líquido? É justamente esses átomos que tá ali trabalhando de forma desorganizada, né? No estado líquido da matéria, esses átomos eles estão desorganizados, então há um volume grande de átomos agrupados, não há um volume grande de átomos agrupados e pequenos grupos que, de modo geral, estão dispersos. Por isso que você tem a fluidez do líquido, né? Já no estado sólido, os átomos eles estão organizados nas suas estruturas cristalinas, certo? Que vocês devem ter visto lá em Ciência dos Materiais, né? Os átomos eles estão dispostos em arranjos repetitivos, certo? E você tem que supor que durante a transição do estado líquido para o sólido, em algum momento esses átomos eles vão começar a se organizar, né? E quando a gente começa a organização do líquido para o sólido, ele vai ter a formação de um único ponto, né, que nós chamamos de núcleo sólido, dentro do interior desse líquido. E a partir desse núcleo sólido que a gente consegue formar o restante da solidificação, certo? Esse primeiro núcleo, né, que é chamado o processo de nucleação ali,
ele pode ser encontrado aí na literatura como embrião ou como cluster, né? Geralmente o pessoal da química gosta... Mas isso aí, Júlio. Eu parei de ler aqui que eu fui ver o comentário do Júlio. O Júlio falou aqui, ó, podemos comparar esse rechupe com o cozimento da polenta, né? Aquela polenta que a gente faz, parece um purê, né? Quando ela resfria na panela, ela reduz o volume, desprende das paredes e forma concavidade no material da panela. É um bom exemplo, Júlio, para quem não é da área. Eu gosto muito de trabalhar processo de fabricação relacionado à culinária, e seu exemplo foi magnífico, né? Então, o pessoal que faz polenta, que já fez polenta, aí vai perceber que quando você esfria, ela dá uma encolhida, assim, ela fica meio murcha, né? Isso é o que acontece no rechupe ali de um processo de solidificação. Parabéns, Júlio. Obrigado pelo exemplo. Eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo. Eu ia falar que o pessoal da química geralmente chama de embrião, né? O primeiro núcleo ali eles chamam de embrião. Tá? Então, por isso que tem esse nome, embrião, o cluster, etc. Deixa eu compartilhar aqui uma tela para vocês. Professora Anaís, você pode jogar outra tela que está compartilhada ali? Isso. Esse vídeo está no YouTube, tá, pessoal? Pesquisei rapidinho aqui para vocês. Eu não vou nem botar som nem nada. É de um professor que está fazendo uma prática aqui. Depois eu mando o link. O professor Anaís coloca na sala do café, tá? Ele está fazendo uma demonstração aqui, ó. É uma placa de cobre que está aquecendo aqui no... Esqueci o nome desse suporte aqui, com a plaquinha de amianto. Mas ele está usando aqui enxofre, tá? Então é um enxofre. Então está esquentando o enxofre, ó. Ele está passando, tá vendo? Tá ficando mais escuro aqui, tá passando para a fase líquida, certo? E aí, quando eles fazem, quando passou pela fase líquida, a gente vai conseguir observar que agora ele vai resfriar, né? Então tem um tempo para se resfriar, ó, tá saindo fumaça ali, etc. Percebam, ó, vocês vão perceber nesse ponto aqui do mouse, acho que meu mouse aparece para vocês, né? Nesse ponto, aqui no meio também, deixa eu lembrar mais onde, aqui no cantinho, e tem mais uma área, acho que aqui em cima, aqui no meio, e aqui nesse lado, e aqui embaixo, vocês vão ver que vai começar a formar núcleos. Ó, eles vão começar a mudar de cor. Quer ver? Tá resfriando, né? Então esse é o tempo de resfriamento ali inicial. Aqui, ó. Aqui já tá começando a aparecer, ó, tá vendo? Tá ficando um amarelo mais brilhoso, né? Como se fosse mais esbranquiçado. Aqui vai formar também. Aqui tá começando. E aqui ainda não mostrou, ainda não formou. Ó, mas olha aqui, ó. Ó, isso aqui é a solidificação, certo? Então, ó, começou com pequenos núcleos que vão se solidificando, né? Vão aparecendo ramificações, assim, raízes. Parece até o Cordyceps lá do The Last of Us, né? Aumentando ali se multiplicando. Mas esse aqui é uma demonstração aí de uma forma de solidificação, tá? Ele vai solidificando. Aí quem gosta de exemplo de culinária, né? Sabe quando você assa aquela costela, aí você pega aquela gordura da costela e esfria ela também vai fazer exatamente essa cristalização aqui, tá? Bem nesse esquema. Tem esse outro videozinho aqui, esse aqui é do Iberê, né? Ele tá usando uma bolsinha térmica aqui, mas eu achei bem legal também que ele faz, ele apertou sem querer ali, repara que vai solidificar. Ele tem um líquido aqui dentro, tá? Aqui dentro, se não me engano, tem acetato de sódio, e aí gera uma reação química com o meio que ele tá, deve ser com água, e aí ele vai solidificando. Prof, eu Vai acho se que o do criando Iberê ali. não está mostrando. Desculpa. Eu tenho que apertar esse botão. Agora foi. Então, ó, acho que isso aqui, não sei se vai aparecer, sair som para vocês. Deixa eu ele tá falando aqui do processo e ele vai apertar sem querer ali. Ai, começou. Aí começa a fazer a solidificação. Começou antes da hora, eu mexi, aqui. Não. Olha que legal! Tá endurecendo. E essa solidificação também vai formando aí a organização molecular, então, nesse caso aí, tá esquentando, né, uma reação isotérmica, ela vai liberar calor, e aí aqui na frente tem uma outra coisa legal também, que ele faz o mesmo experimento usando o mesmo material lá. Ele vai... Ele citou ali, aqui no caso, pessoal, não sei se dá para vocês verem, ele tá com um pozinho na mão, que é o próprio acetato de sódio, que ele vai startar a reação química, né? Então, ele starta a reação química ali, como se ele jogasse um núcleo
Ele criasse pequenos núcleos ali dentro, jogou, a partir desse núcleo começa a solidificar. Ali ele induziu o núcleo, né? E vai solidificando toda a região líquida aqui, causando o processo de solidificação. No aço funciona da mesma forma, né? Você começa a criar pequenos núcleos e aí vai solidificando, não nessa velocidade, né? Mas ele vai causar aí o processo de solidificação. Beleza. O Manual do Mundo é muito bom, cara. Eu gosto bastante. Mês passado eu tive a chance de conversar com o Iberê pessoalmente. Pode voltar aí e no slide, por favor. Isso, obrigado. Né? Quando a gente faz a nucleação, pessoal, a gente tem dois tipos de nucleação para se fazer, tá? Cadê? Ai, caramba. Aqui tá só explicando o gráfico ali. Aqui, ó. Quando a gente faz a nucleação, né? A gente pode ter duas formas de fazer essa nucleação. Eu tenho a nucleação homogênea, certo? Quando a nucleação é homogênea, aquele núcleozinho que estava ali, que o Iberê jogou lá, o pozinho, né, o acetato lá em cima para começar, ele, na verdade, ele não fica tocando o substrato, né? O substrato que o livro traz para vocês é como se fossem as paredes do molde ali. Então, você tem o líquido está em contato com a parede, com a cavidade do molde, e que a gente chama de substrato. Quando a nucleação começa encostada nesse substrato, peraí, esse é o segundo caso, vamos para o primeiro. Tem o líquido e... Estou meio confuso hoje, desculpa. Tem o líquido e a gente está nas paredes da cavidade. Quando a nucleação começa lá dentro, sem contato com as paredes da cavidade, nós chamamos isso de nucleação homogênea, né? Então, ó, o embrião do metal sólido se forma no seio do líquido e não toca o substrato. O que vai tocar depois é a parte solidificada, certo? Esse substrato é uma superfície que está em contato com o líquido, como as paredes do molde, tá? Então aqui, ó, esse é o exemplo de uma nucleação homogênea, certo? Você tem aqui ó, o quadrado A sendo completamente líquido, e aí, no interior desse quadrado, começa-se a criar, então, a nucleação dela e vai expandindo por todo o recipiente, tá? Isso chama-se nucleação homogênea. Já no outro tipo, que é a nucleação heterogênea, aí é o caso do Iberê ali, porque a gente tem o substrato formando um apoio para começar a nuclear, tá? Claro que no caso dele ele acabou induzindo, que ele jogou, mas então vamos pegar o caso anterior do enxofre ali, ó, vamos voltar naquele vídeo, deixa eu sair aqui, joga no YouTube para mim, por favor, Naís. Isso. Então aqui, pessoal, percebam que a nucleação ela vai começar na borda, em contato com o substrato. O substrato aqui, no caso, é a placa de apoio aqui, a placa de cobre. Ó. Olha ele começando aqui, ó. Começa bem onde a gente tem um contato principal aqui. Ó. Ele está começando primeiro aqui, depois ele começa em paralelo ali do outro lado. Ó, começou aqui no cantinho. Tá vendo? Mas ele não começa a começar na parte mais líquida do meu sistema. Ele está começando pelas bordas e vai se espalhando, tá? Então, esse tipo de nucleação aqui é uma nucleação heterogênea, certo? Geralmente, nos metais, né, nos aços, a gente começa sempre com essa nucleação. Ela vai começar solidificando, então, da parte de fora para a parte de dentro ali da nossa peça, tá? Pode voltar no slide. Obrigado. Então tá aqui, ó, a ilustração dele, né? Também tá no livro de vocês. A gente tem aí o corpo líquido no A e no B, então, a nucleação ela começa aqui, encostada na parede do substrato, tá? E aí, ó, o que vai depender? Por que um começa mais dentro, né? Mais no seio ali do líquido e o outro começa na parede? Por causa de um fenômeno que a gente chama de molhabilidade, certo? Então, dependendo da característica do material, ele vai ter mais ou menos molhabilidade. É uma das propriedades aí que o material vai ter, né? Então,
Metais com alguma afinidade com o material do substrato têm melhor molhabilidade. Se vocês depois assistirem aquele vídeo ali do enxofre, né, vocês vão ver o professor lá falando assim, o enxofre está reagindo violentamente com o cobre, né? Então ele já está causando uma reação química com a placa ali, que vai indicar, né, isso traz para nós como um indicador que esses dois materiais eles têm uma boa molhabilidade ali, que vai proporcionar então a nucleação heterogênea, né, uma nucleação no ponto que eu tenho contato entre os dois materiais distintos, certo? No livro de vocês traz essa ilustração aqui, ó, 3 tipos de molhabilidade, né? Então, o substrato e a nucleação no ponto A, depois no ponto B e depois no ponto C. Quando que a gente vai ter cada tipo de nucleação? O ponto A, né, eu vou ter materiais com elevada molhabilidade. O ponto B, média molhabilidade, e o ponto C, uma molhabilidade ruim, né? A molhabilidade ruim sempre vai proporcionar para nós uma nucleação homogênea, porque ela fica lá internamente do metal sem ter partes significativas, né, características significativas com o substrato que está ao redor dele. Depois que o metal faz a nucleação, inicia-se a etapa de crescimento dessa fase. Também podemos ver ali claramente no vídeo. Fez o núcleo, ele já começa a aumentar, até que se solidifique completamente, né? E esse fenômeno vai se dar na interface, então é naquele ponto entre a fase sólida e a fase líquida, onde o fluxo de calor, ele vai ser no sentido líquido para o sólido, né? Lembra que o líquido tem uma quantidade de calor maior ali, e essa quantidade de calor ela começa a ser liberada, né? Então, fluxo de calor é o mesmo princípio de corrente elétrica, vai do mais para o menos, né? Então, o meio com maior quantidade, o fluxo vai tendendo para o menor, para que se mantenha o equilíbrio, né? E o crescimento da fase sólida vai ocorrer no sentido oposto, ou seja, ele vai crescer da parte que está sólida e invadir a parte que está líquida. Então, joga para mim mais uma vez, né, isso no videozinho lá. Deixa eu pegar o do outro do Iberê ali, que está mais da hora para enxergar isso. Então percebam que a gente tem aqui, ó, embaixo parte líquida, em cima parte sólida, certo? O calor, ele vai sair da parte líquida e vai sentido parte sólida. Ele vai do líquido para o sólido, né? Em contrapartida, o crescimento sólido parte, o crescimento ele parte da parte sólida em direção à parte líquida, fluxos contrários, certo? Isso sempre vai acontecer, independente se é homogêneo, se é heterogêneo, se é metal, se é um não metal, né? Mas ele vai fazer uma troca nesse sentido. Isso são as leis da termodinâmica que geram aí esse funcionamento, né? Deixa eu ver aqui. O Sidney falou isso após a solda, dá para ver as... sim, né? Após a solda também dá para ver essa reação. Também dá, porque você está passando do líquido para o sólido, e na solda é até legal para você pegar, tanto faz se for eletrodo ou no eletrodo, claro, é mais, mas se pegar eletrodo, MIG, MAG, etc., você consegue ver a reação com a liberação de cor, né? De luz, porque a temperatura é tão alta ali que vai liberar luz e você consegue ver o resfriamento, então, de fora para dentro da zona de térmica, da poça de fusão, né? Você vai pegar o resfriamento desde a zona termicamente afetada até o interior ali da junta de solda e consegue fazer isso. Você me deu uma ideia boa, assim, acho que eu vou gravar um vídeo lá, né, de eu soldando ali uma chapinha e usar isso aí de ilustração, cara. Vai ficar legal. É claro que a gente também vai ter a nossa parte de... Pode voltar no slide, né, isso? A gente vai ter a nossa parte de soldagem, né, do livro, que também vamos trazer bastante exemplos aí relacionados à solda, tá? Beleza. Aqui, né, graficamente, o fluxo de calor, então, ó, você tem o molde aqui, o substrato, né, o fluxo de calor vem do centro, da parte interna, para a direção do molde,
enquanto isso o sólido vai das beiradas para o centro, né, um crescimento da fase sólida ali. E aí as formas mais comuns de ocorrência do crescimento de fase sólida são crescimento planar, crescimento celular e crescimento dendrítico. São 3 nomes aí que a gente tem que vão variar de acordo com o tipo de crescimento que está sendo causado, né? Cada um vai ter uma característica. O do enxofre ali que a gente viu, ele é o crescimento dendrítico, tá? Eu não consegui achar um vídeo bom ali que mostrasse o celular ou o planar. Assim que eu achar, eu disponibilizo para vocês, certo? E por que cada um é de um jeito? Cada um deles vai se dar de acordo com o intervalo de solidificação e também a composição química do material. São essas variáveis que a gente tem que levar em consideração aí para entender qual tipo de crescimento que a gente vai ter, crescimento de solidificação, certo? Por um intervalo muito pequeno ou praticamente nulo de solidificação, o metal ele vai se solidificar a uma temperatura constante, tá? Assim, o crescimento ele vai se dar de forma planar, como uma interface de plana solidificação. Tá? Então, eu consigo ter crescimento planar se o intervalo de solidificação for muito pequeno, né, for instantâneo ali, ele vai fazer esse crescimento planar. Só que à medida que esse intervalo ele aumenta, então eu deixo mais tempo, leva mais tempo para o material sair da fase líquida e entrar na fase sólida, a solidificação ela vai ocorrer no intervalo médio de temperatura e essa interface ela vai se segmentando, formando uma frente de solidificação que tem segmento mais veloz que o outro, ou seja, ele vai começar a crescer aqui, enquanto a partir ele já cresce mais rápido, ele não é um gráfico de tempo constante. Ele vai ter quase, também não chega a ser exponencial, falar assim, ó, o gráfico ele vai fazer isso, mas ele vai subir e vai começar, né, ele não é uma reta, ele vai fazer meio que uma parábola ali, um braço de parábola, porque ele vai tendo segmentos mais velozes ali cada vez que a gente vai fazendo. Tá? E quando eu tenho grandes intervalos de solidificação, a gente vai ter um crescimento de forma complexa, semelhante a ramificações de galhos de árvore, né? E aí a gente chama de dendrítico, certo? Por isso que tem esse nome, porque a palavra dendrítica ela vem do grego dendros, né? Que significa árvore. E se vocês observarem, vamos voltar de novo no vídeo do enxofre aqui, ó. Vocês conseguem ver bem a estrutura em forma de galhos. Não preciso botar do começo, vou pegar aqui no ponto que ele começa. Ó, ele vai abrindo quase que um monte de... Né, eu ia falar que parece mais raízes, né, se espalhando mais. Essa é a forma dendrítica dela. E aqui, ó, ele está levando, vamos ver o intervalo que ele pegou aqui da hora que começou, claro, estamos falando de superfície pequena, em 48 segundos, até 1 minuto, coisa de 20 segundos, né? Pode parecer rápido, mas isso aqui você já tem aí uma transformação lenta. Então, para a gente conseguir uma transformação plana ou celular, o bagulho é instantâneo mesmo, é um choque térmico que você dá ali. Então você vai conseguir enxergar esse fenômeno, você não vai conseguir enxergar ele formando numa velocidade visual, né? A gente vai ter isso quando você faz, por exemplo, a têmpera, uma austêmpera no material, aí vai criar. Então, para você conseguir enxergar isso, você precisa realizar o processo e depois fazer um ensaio metalográfico, que aí a gente consegue enxergar ali algumas características, mas enxergar o olho nu, só o dendrítico mesmo que a gente consegue ver, né? Também é muito comum aí alguns casos, quando você vai... Tem uma galera que faz um manual do mundo, pode voltar lá no slide, tem um experimento lá que você pega a água, né, coloca ela na geladeira ali, e fica no freezer, e fica ali testando, até chega uma hora que você tira, no que você abre, coloca no copo, ela começa a solidificar, né, e vai virando um gelo ali, a cerveja também, né, quando você abre ali a garrafa, dependendo do jeito que você pega, que vai dar uma alteração, ó, você dá uma alteração de temperatura, ela já começa a congelar, né, então também é um exemplo aí de fenômenos que nós temos, tá?
Aqui vocês têm os 3 tipos de crescimento de fase, então, o crescimento planar, né? Reparem que quando a gente olha uma vista frontal nele, você não vê diferença, tá? Porque ele vai criar em forma de plano, né? E olhando lateralmente, você vai ver a diferença entre as 2 camadas que vão criar ali. Já no crescimento celular, esse aqui é o que a gente mais enxerga na metalografia, tá? Que você vai ver aí as células crescendo várias simultaneamente, e olhando ali na lateral você tem esse formato aqui mais espichadinho, geralmente a gente chama de crescimento de coquilha, né? E o dendrítico, aí deu para ver no vídeo legal, né? A vista frontal dele, uma estrelinha dispersada ali, e na lateral fica realmente parecendo galhos de árvores ali, né? Na prática da fundição, a maior parte das ligas metálicas que nós temos, ela vai se solidificar no molde, né? Então, criando aí uma estrutura dendrítica, certo? E quando o metal ele é fundido e vazado no molde, a porção líquida que está em contato com a parede resfria rapidamente e vão formar pequenos núcleos, chamados aí então de zona coquilhada. É coquilhada porque a parede do forno que a gente usa, vou usar um forno resistência e tal, você vai colocar numa coquilha, né? Então a coquilha por isso que chama zona coquilhada, porque a ferramenta ali que a gente usa, né, o material que a gente usa chama-se coquilha. Adjacente a essa zona coquilhada, o metal se solidifica de forma direcional e cresce na direção oposta do fluxo de calor, formando a chamada zona colunar. E já no centro do molde, o metal vai se solidificar mais lentamente e chama-se aí uma zona equiaxiada. Então, os nomes difíceis, né, que a gente tem para falar aqui, pelo amor de Deus. Aqui é uma ilustração, né, das 3 zonas de solidificação que a gente tem dentro do molde, certo? Então, a primeira é a zona coquilhada, depois que vai ter uma temperatura mais rápida de solidificação, porque ela está em contato com o molde que está numa temperatura relativamente mais baixa do que o metal vertido, né? Depois ele entra na zona colunar e, por fim, internamente ali, nós temos aí a zona equiaxada, né? Que aí sim vocês vão enxergar bastante a formação dendrítica do crescimento, tá? E aí quando a gente entra nos defeitos da solidificação, a gente vai ter ali, ó, início na região da peça que está em contato com, né, a solidificação tem início na região da peça que está em contato com o molde e segue em direção ao núcleo da peça ou geralmente na região de maior massa, então, geralmente na região do centro de massa ali. Durante a solidificação, os metais vão contrair, então o volume do líquido que é vazado dentro do molde não pode não ser suficiente para preencher todo esse molde, certo? E aí vai causar o problema que a gente falou anteriormente, que é chamado de rechupe. Tá? Aqui a gente tem uma ilustração no livro de vocês, mostrando aí o rechupe na face ali, da parte de cima da peça solidificada. Tá? E aí como que eu faço para reduzir o rechupe ou para evitar que ele aconteça, certo? Sempre que a gente vai fundir um metal, geralmente no mais usado aí no processo areia verde, mas em outros processos também são utilizados, é a utilização de maçalotes, certo? O maçalote, ele é como se fosse uma espécie de funil, na verdade é uma espécie de pulmão que você coloca ali no molde, né? Não, mas pulmão de respirar? Não, pulmão de armazenar. Você vai ter o vazamento de todo o molde, preencheu ele, depois você tem um recipiente ali, que é o maçalote, onde você também preenche ele. Por quê? Ele vai auxiliar no que a peça mantenha o volume correto. Claro, isso é calculado, tá, pessoal? Você faz estudos aí para saber qual o volume que você tem que colocar em relação à contração do material, em relação à temperatura e tamanho da peça, qual o volume desse maçalote para compensar essa contração, tá? Levando em consideração também que quando você vai fazer uma fusão, né, você vai fazer uma fundição, sabendo que vai ocorrer a contração, a gente precisa o quê? Dimensionar que o meu molde seja maior do que o volume da minha peça, né? Algo em torno ali de 4 a 6%
volumetricamente, porque ela vai se contrair e vai chegar na dimensão que eu preciso. Tá? Então, isso também é levado em consideração aí no projeto. Senão você fala assim, eu tenho que fazer igual no laboratório virtual de vocês, para o mapa, né, que eu coloquei, vocês vão fazer uma fusão ali, uma fundição de uma peça. Aí, se você quer que ela fique naquela medida, o seu modelo tem que ser um pouquinho maior. Se você fizer ele no tamanho que você quer, na hora que você faz a fundição, ele vai sair menor e a sua peça está morta. Tá? Outro tipo de defeito que vocês podem encontrar na fundição são as rebarbas. Né? As rebarbas ela é muito comum, tá? Principalmente em moldes de areia verde, porque a areia verde ele já não dá um acabamento perfeito na sua peça, ele necessita aí de processos posteriores, né? E o que são as rebarbas? Né? As rebarbas são os excessos de material ou protuberâncias que vão se formar geralmente na união dos moldes. Então você tem lá a placa de molde, você tem a placa inferior e a placa superior. A peça fica aqui dentro, no meio da areia, né? Fecha o molde ali, a cavidade fica ali dentro e ela é separada no meio. Então ela abre aqui e sai metade da cavidade de um lado, metade da cavidade do outro lado. Quando elas se fecham, se não tiver muito bem vedado ali, muito bem encostado uma na outra, aí vai causar rebarbas, certo? Então depois vai precisar passar por um processo maior de rebarbação, né? Pode ser ocasionado devido à compactação da areia que a gente está usando, pode ser de acordo com o desgaste do material. Mas se é um molde permanente, né? Um molde de Zamac, por exemplo. Então, é um molde que o próprio molde é metálico, não é de areia, não é destrutivo. Mas conforme você vai moldando a peça, ele vai se desgastando e tal. Ou também pelo uso de machos ali, que esses machos podem estar mal dimensionados. Então, para evitar esse defeito, nós temos cuidados aí no momento de confeccionar o ferramental da fundição, como o próprio molde, os canais de vazamento do metal, né, e também os machos, tá? Eu não faço ideia do que é um molde, o que é um canal, o que é um macho. A gente vai começar a ver isso, principalmente a partir da próxima aula, tá? Um outro defeito aí que pode causar é o controle dimensional do molde, né? Então, todo ferramental, durante a sua montagem, se forem encontradas folgas ali, é preciso que elas sejam vedadas, senão você vai ter aí problema de vazamento, tá? E a gente tem também uma outra característica, né, que ela é a falta de material no processo. Então, durante o vazamento do metal fundido, a gente tem uma quantidade suficiente para preenchimento do molde, mas no final da solidificação pode haver locais que não foram preenchidos, né? Como alguma aresta ou detalhe. E aí, esse tipo de defeito que surge, a gente chama de peça incompleta. Então, o metal não chegou ali naquele ponto. Isso não é um rechupe, tá? O rechupe, a gente viu que vai causar deformação na peça, né? A peça incompleta, a gente vai chegar, ele vai surgir porque o metal não conseguiu chegar naquele ponto ali. Isso pode ser proveniente aí do questão de projeto do molde, né? Você fez um canal e o canal ficou muito pequeno, ou na hora que ele está fechando você está fechando o molde ali para fazer o vazamento, pode ter uma parte da parede que está encostando uma na outra, no macho, e aí ele vai encostar e vai se esfarelar, e isso pode causar um problema, né? Um entupimento de canal. Então tudo isso pode ocasionar aí a questão de peça incompleta. Tem mais um que eu acabei não colocando aqui no slide, eu só percebi depois que eu mandei para a professora Anaís o slide para vocês, mas vou comentar um pouco sobre ele, que é a formação de bolhas, né? A formação de bolhas, ele é algo bastante comum, e isso é devido à temperatura de trabalho. Então, não só a temperatura de trabalho, mas a velocidade que você está vazando esse metal. Então, você tem um molde, né? E vai colocar ali, vai verter o metal líquido dentro desse molde. E aí, dependendo da velocidade de escoamento que está vertendo, vai se gerar um fluxo turbulento que
os gases do processo de evaporação ali no processo de resfriamento não vão ter por onde sair e vai formar uma aeração dentro da peça, né? Esse exemplo eu tive quando eu era moleque, né? Um professor meu de mecânica, ele estava fazendo, eu não vou lembrar completamente da história, tá? Então, já faz uns 20 e poucos anos isso, e eu nem era tão interessado nas conversas lá, mas ele estava fazendo um pistão para uma moto, alguma moto lá que ele tinha, que ele estava reformando, e não achava o pistão para comprar, então ele, segundo ele, estava fundindo o pistão no moldezinho. Fez o molde lá, tal, e na hora de fundir, o molde quebrava, né? Eu tirava a peça, o molde quebrava. Eu tive um problema parecido com isso, uma vez numa peça de alumínio que eu estava fundindo, mas aí a questão minha, acho que eu até comentei na aula passada, era a questão da composição do material. Era um alumínio que era muito puro, então você batia, ele ficava quebradiço, né? O dele não, o dele, a peça, como o Sidney falou ali, ela fica porosa, certo? E aí ele estava discutindo e, segundo ele, segundo ele, tá, pessoal, não são palavras minhas, são palavras dele lá que me contou essa história. Ele encontrou a resposta enquanto estava tomando uma cerveja, que ele abriu a cerveja e colocou na garrafa, na tulipa, só colocou muito rápido e virou um colarinho gigante, né? Então ele percebeu que se ele colocasse muito rápido ia virar um colarinho gigante e a peça ia ficar porosa, igual um colarinho que só tem espuma. E aí quando ele botou a cerveja devagar no copo, foi enchendo de líquido e só formou o colarinho no final, que é o que deve ser feito, né? E aí depois que ele fez essa análise, sentado no boteco, ele fez um pistão novo e deu certo e estava rodando até aquele dia, né? Enfim, se era uma parábola que ele estava contando ali, se era uma comparação que ele usou, eu não sei porque eu não vi a moto, eu não vi o pistão, mas foi uma história que me gravou a memória até hoje, né? E faz todo sentido, porque dependendo da velocidade que você verte o metal, ele vai criar esse acúmulo de gases ali e a sua peça vai ficar porosa, certo? A bebida abre a mente. Aí, ó, vamos encerrando a nossa aula com essa frase de finalização aqui do Mantovani, né? A bebida abre a mente, certo? Pessoal, a enquete está disponível para vocês, tá? Então a professora Anaísa postou ali. E aqui, ó, a enquete se trata de uma avaliação sobre a aula ao vivo, né? A fim de que possamos saber a sua opinião sobre o que está bom e o que pode melhorar. Então entram lá, respondam se está bom, se está ruim. Não fiquem com receio de responder lá, né? Porque a gente está aqui para entender aí a necessidade do aluno e trazer cada vez uma aula melhor, né? Essa aula está sendo meio monótona mesmo hoje, porque eu tô com gripe aqui, vocês veem que eu fico ofegante boa parte do tempo, né? Eu falo e fico sem ar. Tô gordo também, não tem que mudar isso. Mas a partir da aula que vem, acredito que nossas aulas já vão ser mais dinâmicas aí, porque a gente só teve 3 conteúdos, 3 unidades do livro, que é teoria, o que história da fundição, história da soldagem, obtenção do aço, obtenção do ferro fundido, solidificação, né? Então na aula que vem a gente já entra falando de tipos de forno, vamos falar de forno de indução, forno cubilô, forno de indução, forno de arco elétrico, vamos entender onde que usa cada um e vida que serve. Qualquer dúvida que vocês tiverem, galera, perguntem, tá? Que a gente vai responder vocês. Então, muito obrigado. Se o professor Anaísa não tiver mais nada também para falar, claro, como encerrada a nossa aula e uma ótima semana para todos. Até mais.